Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. E hoje nós conversamos com o Victor Pagani, que é supervisor do escritório do DIEESE em São Paulo. Bom dia, Victor. Muito bem-vindo aqui ao Jornal Brasil Atual. Tudo bem com você? Tudo bem, Rafael. Bom dia. Obrigado pela tua participação. A gente vai conversar com o Victor hoje sobre uma boa notícia. Din-din no bolso do trabalhador. Ministros do Tribunal Superior do Trabalho decidiram que o valor das horas extras pagas aos trabalhadores deve ser incorporado nos cálculos de pagamentos do 13º salário, do aviso prévio, das férias e do FGTS, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Essa decisão começou a valer no último dia 20, mas não tem efeito retroativo. Essa decisão, Victor, vai impactar de uma maneira muita vantagem. Os trabalhadores no Brasil realizam muitas horas extras, isso vai fazer uma diferença grande no salário das pessoas e principalmente nesses itens, 13º, aviso prévio, férias, fundo de garantia. Como é que você avalia essa decisão do TST? Bem, Rafael, é uma decisão positiva, né, que vai aumentar a renda dos trabalhadores e considerando que no Brasil há muita realização de horas extras, né? No Brasil, a hora extra ela é usada para compensar os baixos salários, né? Então, a larga utilização de horas extras permite que as empresas paguem salários baixos e os compense com a extensão da jornada, né? Então, isso vai ter um impacto de aumento de renda para parcela expressiva dos trabalhadores, né? E coloca essa questão, né, da jornada de trabalho na pauta da sociedade novamente, né? Então, acho que a gente precisa voltar, né, a discutir a questão da jornada, a questão da realização de horas extras. A gente vê alguns países no mundo caminhando no sentido de aprovar redução de jornada de trabalho, né? Então, novas formas de distribuição da jornada semanal de trabalho. E é importante que esse tema também seja discutido aqui no Brasil, né? A gente sabe que a redução da jornada e, inclusive, a limitação, né, a restrição de realização de horas extras tem um potencial de gerar empregos, né, além de aumentar a produtividade do trabalho e possibilitar que os trabalhadores tenham mais tempo para descanso, para estudar, para se qualificar, para conviver com a família, né? Então, é uma medida muito benéfica, né? Ela tem impacto, inclusive, de reduzir acidentes de trabalho, adoecimento profissional. Com isso, também reduz gastos públicos, né, com tratamento de doenças que podem ser evitadas se a gente reduz a jornada e melhora a qualidade de vida dos trabalhadores. Mas aí a gente também tem um outro artifício, né, Victor, que é o chamado banco de horas. Muitas empresas deixam de pagar, inclusive, hora extra e passam a fazer esse banco de horas. Isso também não tem muita supervisão, né, a não ser que tenha uma regulação a partir de acordos coletivos com os sindicatos, o que, mais uma vez, traz para a gente a importância da organização sindical, né? Exatamente, né? Porque a gente observa, desde que houve a última redução da jornada de trabalho legal no Brasil, que foi na Constituição de 88, reduziu a jornada semanal de 48 para 44 horas, mas essa redução ela foi, em certa medida, compensada pelo aumento da realização de horas extras, né? Então, a gente, inclusive, não teve a geração de emprego potencial por conta dessa substituição, né? E já nos anos 90, anos 2000, a gente vê a ampliação da utilização
né, do chamado banco de horas. Né? Então, a gente tem que, no Brasil, é uma jornada extensa, intensa, porque é um ritmo acelerado e bastante flexível. E o banco de horas ele precisaria também ser melhor regulamentado, né? E a gente precisaria, né, que sempre que ele fosse implementado, ele fosse negociado coletivamente com o sindicato dos trabalhadores, né? A legislação prevê isso, porém a reforma trabalhista introduziu ali a possibilidade de negociação individual para o banco de horas, caso a duração desse banco seja de até 6 meses. Né? Por que é importante que o banco de horas seja negociado coletivamente com os sindicatos? Porque os sindicatos têm condições, né, de estabelecer critérios, né, que não penalizem o trabalhador. Né? Então, que isso seja feito da melhor forma possível. Né? Então, é outro ponto que precisa ser colocado, né, que estão ali entre os itens que as centrais sindicais reivindicam que sejam revistos da reforma trabalhista, né, que é o fim das negociações individuais e que seja sempre exigido, né, que haja uma negociação coletiva com o sindicato dos trabalhadores. Agora, Vitor, essa decisão do TST também não é muito tranquila, não é muito fácil para o trabalhador fazer o cálculo ou verificar se a empresa está pagando o que essa decisão determina, que é a incorporação nos cálculos dos pagamentos do 13º, do aviso prévio, das férias do FGTS, dessas horas extras trabalhadas. E aí eu te pergunto, Vitor, o melhor caminho para o trabalhador saber se o que está sendo pago para ele corresponde à realidade é fazendo contato com o próprio departamento pessoal das suas empresas, ou, mais uma vez, é importante que ele busque o apoio e os cálculos sejam feitos também pelos sindicatos que representam a sua categoria? Sem dúvida, além do cálculo que será feito pelos departamentos pessoal das empresas, o trabalhador, em caso de dúvida, ele deve procurar o sindicato para se certificar que esses cálculos estão sendo feitos da forma devida. Né? Então, isso é muito importante, né? Que ele acompanhe regularmente, né? Que não espere só o momento do desligamento para fazer essa verificação. Né? E aí também a gente coloca um outro ponto, né, que as centrais sindicais estão reivindicando que sejam revistos, porque caso o trabalhador não faça esse acompanhamento regular, né, durante o período em que ele está realizando essas horas extras, o momento que ele terá para fazer essa checagem é no momento do desligamento, quando vai fazer a homologação do contrato de trabalho, né, fazer o cálculo das verbas rescisórias. E isso, né, era obrigado a ser feito com a assistência do sindicato ou do Ministério do Trabalho, né, nos casos em que o trabalhador tem mais de um ano de empresa. A reforma trabalhista também alterou isso. Então, as centrais sindicais estão reivindicando que a obrigatoriedade da homologação nos sindicatos seja reestabelecida para que o trabalhador não tenha, né, seus direitos prejudicados no momento de uma rescisão de contrato de trabalho. Então, é outro ponto importante. E, tanto na questão da hora extra, questão de banco de horas, pagamento de PLR, tudo que envolva direitos trabalhistas, a gente sempre orienta o trabalhador que procure o seu sindicato caso haja alguma dúvida, para que o sindicato, com o seu corpo técnico, seus funcionários, possa assessorá-lo e esclarecê-lo, tirar dúvidas, e se houver alguma irregularidade, notificar a empresa para que ela seja resolvida. Né?
Perfeito. Entrei aqui na internet, a Central Única dos Trabalhadores fez uma matéria sobre essa decisão do TST. Inclusive tem um exemplo de como realizar esse cálculo. As pessoas que tiverem interesse de acompanhar com mais detalhes, cut.org.br, tem uma matéria exatamente sobre esse assunto que nós estamos tratando aqui com o Vitor Pagani, que eu agradeço pela participação. O Vitor Pagani, que é supervisor do escritório do DIEESE em São Paulo, fazendo a avaliação dessa decisão do Tribunal Superior do Trabalho, que decidiu que o valor das horas extras pagas aos trabalhadores também deve ser incorporado nos cálculos dos pagamentos do 13º salário, do aviso prévio, das férias e do FGTS. Victor, muito obrigado pela tua participação. Abração para você, a gente continua em contato. Obrigado, Rafael. Um abraço. Um abraço. Conversamos com o Victor Pagani, aqui no Jornal Brasil Atual.